filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Senhoras, um domingo frio. Isso aqui é a previsão do tempo, início da nossa conversa semanal. Mas hoje eu estou muito inclinado a... Vou falar sobre Detran, que eu prometi, né? Isso aí é um tema inesgotável. Tal é a canalice desse órgão. Aliás, por falar nisso, eu estava comentando com um bom amigo meu, e ele perguntou, você fala tanto em canárias, mas as pessoas falam e não sabem o que é. Aí eu falei, não há problema, eu vou dar uma aula para o meu público de 1 ou 2, é um público seleto, sobre o que é o canária. Então vamos ver aqui no Maracutaia, essa maravilha, esse best-seller lido por 3. Olha só, canária. Veja só o que eu tenho aqui na página 28 do Maracutaia, o Reino dos Canárias. Olha só, não se deixem enganar pelos cabelos brancos, pois os canárias também envelhecem. Rui Barbosa. O momento, olha só essa aí, hein? O momento exige que os homens de bem tenham audácia dos canárias. Benjamin Disraeli. Quando eu penso que já conheci todos os babacas e canárias do mundo, percebo que a espécie é infinita. Tati Bernardi. Veja o discurso dos políticos. São todos otimistas, grandes canárias são sempre otimistas e simpáticos. Caso contrário, não dão o golpe que querem dar. Mas hoje em dia, o otimismo é um modo de se vender no mundo. Luiz Felipe Pondé. Um homem, quando é canária com uma mulher, será canária com todas as outras. Se não prestou com a outra, o que te faz acreditar que irá prestar com você? Raquel Neves. Há mulheres tão canárias que deveriam ter nascido homens, PSCP Júnior. As mulheres culpam os homens de serem canárias, e todos iguais. Se hoje em dia não há mais conquistas e sedução, talvez seja em parte culpa delas. Quando não há valorização de si e se perde os princípios relacionáveis, se tornam superficiais e sem graça. Michele Leite e Rony Alves. O canalho é sincero até quando mente. Paulo Sérgio Grajewski. Canária é o homem que seduz uma mulher sem a intenção de amá-la. Roberto Nesta Marley. Corrupto deveria ser sinônimo de canária, no dicionário de português. Sandro Cretos. Fale de um canária, mas nunca se iguale a ele. Felipe Almeida. Canária não é o cara que fala que não te quer mais. Canária é o cara que fala que te quer todo dia, mas fala isso para mais 4. Isabela Freitas. Para o mau caráter, trair e enganar é algo normal. Ele é um canalha que não tem misericórdia nem compaixão de ninguém. É um ser ambicioso, falso, egoísta e maléfico. Iso Rocha. O lado ruim de ser frio é que, se em vez de afastar canalhas, você faz com que eles se apaixonassem ainda mais. Vanessa Pimentel. Os canalhas existem para você se divertir antes de casar com os bonzinhos. Vinícius Tomásio. Bom, eu tenho aqui várias páginas de canalhas, coisas interessantes, e muita gente escrevendo sobre isso aqui, que eu tirei essas ideias, dei até autoria, né, para canalha, mas aqui eu peguei, olha só, vamos ver o que o Aurélio diz. O Aurélio, que é amigo nosso, escreveu aquele livrinho cheio de palavrinhas. No dicionário citado encontramos canalha, gente reles, infame. Reles significa muito ordinário, desprezível, insignificante. Infame, aquele que pratica atos vis, torpe, indigno. Vil, reles, ordinário, infame. Torpe, desonesto, impúdico. Tudo isso é canalha.
O canalha pode ter qualquer aparência, ser até bonito, simples e cheiroso. Tem aqui no livro a foto de um simpático canalha. Muito legal. Bom, isso aqui é Maracutaia, o reino dos canalhas. Mas hoje nós vamos abordar, explicado o que são canalhas, à luz do vernáculo, vamos ver duas ideias fundamentais. A primeira é o problema da covardia moral. A covardia física é aquela que nós procuramos pelo instinto de conservação até, sem dominar a necessidade de se fazer o que tem que ser feito, se acovarda frente ao perigo. E nesse se acovardar, você protege a sua carcaça humana, mas, em compensação, num momento como esse de combate, de luta ou de ação, você pode deixar os outros numa situação de risco. É complicado a covardia física, ela sempre implica em danos para alguém, enquanto o covarde fisicamente, ele se justifica sobre eu preciso manter-me vivo, intacto para meu filho, minha mulher, meu cachorro, meu gato. Uma mentira estrutural, uma pirataria semântica muito interessante, mas no fundo é pura covardia. Agora, existe um tipo de covarde abominável, que é o covarde moral. Quem é o covarde moral? Covarde moral é aquele cidadão que, detentor de poder em qualquer nível, quando você tem uma padaria e é o dono, você tem um poder sobre os seus funcionários, sobre os seus clientes de alguma forma. Quando você é um político, você tem poder. Quando você é um membro do executivo ou do judiciário, você tem poder e você não age corretamente, você tem medo de tomar certas atitudes, ou porque alguém vai discutir, ou porque você se esconde covardemente, porque está na lei, porque a lei fala, vamos cumprir a lei, e etc, etc. Mas você se acovarda moralmente de tomar, porque só existe uma coisa, o certo é o certo, o errado é o errado. E moralmente você tem que tomar a atitude certa. Haja que houver preço que você tenha a pagar. É a única forma de você viver tranquilo com uma coisinha chamada grilo falante. Pinóquio, aquela figurinha que ficava na cabeça dele, que tinha o apelido de consciência. Consciência. Você pode justificar a sua covardia moral de qualquer maneira. É a lei, é politicamente correta, é conveniente, não prejudicarei, é pelo bem da nação, viva a pátria, qualquer bobagem dessa. Mas a covardia moral é sempre a covardia moral. E ela sempre será caracterizada no momento que você tem um poder para fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é humano, o que é direito, e você não faz. Sobre qualquer tipo de alegação. E nenhuma dessas alegações vai justificar a sua covardia moral. Estou dando esses recados para os nossos políticos, os nossos executivos, os nossos judiciários, os nossos amigos, os nossos conhecidos e todos aqueles que, detendo algum tipo de poder, têm a covardia moral embutida em si. Não adianta gritar, fazer arrogância, ficar bonito, aparecer. A covardia moral, ela é registrada. E todos sabemos quem é homem e quem é covarde moral. Homem que se diz é no sentido de que tem a coragem moral de fazer o que tem que ser feito. É só isso. É muito interessante esse tema, porque ele é de uma vastidão imensa. E o que se vê mais hoje em dia é a covardia moral, instaurada em todos os pontos, sob todos os aspectos. Extremamente desagradável, extremamente canalha, extremamente dispensável. Chega de covardes morais. Vamos encarar essas realidades, encarar os fatos, vamos ser profundamente honestos conosco mesmo e fazer o que é correto. Independente de qualquer coisa, até das leis. Porque as leis são muito falhas também. Muito falhas e muito erradas, e outras vezes, tanto que aqui no Brasil existe uma prática disseminada que algumas leis se cumprem e outras não. Vocês querem ver como é que esse país é ridículo em relação às leis? Por exemplo, vocês se lembram quando houve um movimento canalha do Detran e dos órgãos de trânsito obrigando a ter uma caixinha de pronto-socorro nos carros? Foi uma correria, todo mundo comprou aquele negocinho, tinha esparadrapo, band-aid, água oxigenada, mercúrio cromo, um monte de coisa, aí se comprou aquilo, se colocou nos carros. Depois que todo mundo tinha gasto o dinheiro que não podia ter gasto com essa porcaria, pararam de falar nisso.
Depois teve a fase do extintor de incêndio. Extintor de incêndio. Ah, a polícia olha o extintor de incêndio, seu estando de atacar, aí todo mundo trocava extintor de incêndio. Hoje nem se fala mais, nem quer saber se tem, se pode, ou se vai, ou se vem. Isso são coisas que eu te digo que as leis que vocês... vamos preservar leis, preservar as instituições, o que era uma verdade total e absoluta num certo momento, é totalmente desprezado. Apesar do escrito continuar, é totalmente desprezado. Quer ver um lance de lei engraçado? Eu falei outro dia aqui, mas ninguém deu bola. É proibido levar pessoas no porta-mala do carro. E, no entanto, a polícia faz isso com toda a simplicidade, toda ostensivamente, e é impune. É impune. É como um carro da polícia militar do Rio de Janeiro, uma viatura, chamada viatura, fazendo uma blitz de trânsito na RJ 120, pessoal de Costeiro de Macacu. Um carro todo arrebentado, moídos, pneu careca, todo quebrado, multando os outros carros porque estavam com pneu careca ou não estavam em bom estado, apreendendo, fazendo um monte de porcaria na rua. Isso é covardia moral. O cara não tem moral para fazer, mas faz. Mas faz. Ah, tá na lei? Eu vou cumprir a lei. Eu até presenciei, apareceu um cara com uma dessas picapes tipo Saveiro, né? Totalmente deteriorada, carro sem condição de tráfego. Aí o cara liberou. Eu perguntei, vem cá, você liberou esse carro por quê? Não, ele está com a documentação em dia, ele está com a vistoria em dia. Eu falei, então quanto ele pagou para o Detran para passar na vistoria com um carro nesse estado? É, porque era uma prática comum você dar uma grana na hora da vistoria. Eu nunca fiz isso porque é corrupção passiva. Ativa. Passiva é o cara que recebe. Mas é uma prática comum no país canária como o nosso em certas ocasiões. Que, aliás, essas ocasiões estão se ampliando muito, né? Já não são tão raras assim, são muito mais frequentes. Bom, então, o tema de hoje, já que nós falamos em leis canárias e falamos em comportamentos canários, como esse que eu mencionei da PM, que é campeão também mundial disso, de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, eu estaciono em cima da calçada, eu atropelo o pedestre, eu faço e aconteço, mas eu sou da polícia. Então tá bem, tudo bem, sem problema nenhum. Uma das coisas que me causa mais horror é ver uma cidade pacífica como Guapimirim, Teresópolis, uma cidade extremamente calma, o cara sai da viatura com um fuzil 762 na mão. Se der um tiro na rua, vai matar 15 velhinhas, 2 crianças, 1 cavalo, 2 cachorros e mais uns 3 ou 4 outros cachorros. Não é bala perdida, não. Isso é uma bobagem que eles falam semântica. É bala achada. Que a bala perdida não mata ninguém. O que mata alguém é a bala achada. Aquele corpinho que vinha andando, achou uma bala e morreu. Nós somos muito bons nisso. Agora criamos uma idiotice chamada feminicídio. Porque um idiota qualquer achou que o homicídio era referente a homens e feminicídio referente a mulheres. Vai ter o patocídio, quem matar pato, galinhocídio, quem matar galinha, né, cachorrocídio. E aí vamos nós pelo mundo afora. Esse país é uma piada de mau gosto, mas é uma piada. E vivemos nós assim. Bom, então eu estou aqui mais para contar uma história de Pedro Malazarte, que parece mentira, mas não é, em função de absurdos estruturais que nós vivemos no Rio de Janeiro. Eu quero falar um pouquinho do Detran do Rio de Janeiro. Coisa pior do que o Detran do Rio de Janeiro é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas isso eu vou dedicar um vídeo só para contar as mazelas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Mas isso aí é uma outra conversa para a próxima. Vejam só o seguinte, vamos falar de Detran do Rio de Janeiro. Bom, o Detran do Rio de Janeiro inventou, como os outros todos também, uma tal de vistoria do veículo. Era uma mentira estrutural no qual você pagava uma taxa elevada para que seu carro fosse inspecionado por um grupo de pessoas. Dentro dessa inspeção tinha um item que era a medição do CO2. Aquelas máquinas de colocar no cano de descarga, verificar se a emissão de gases estava dentro de certos parâmetros, nunca funcionou. Nunca funcionou. Para não dizer que nunca funcionou, dos 20 anos que isso funcionou, existiu, uma vez um cara fez uma medição dessa no meu carro. Bom, aí você pagava por esse serviço, cheio de exigências. Você tinha primeiro que pagar
Depois você juntava o Duda, pagava um Duda caro. Hoje em dia tem R$ 246, só vocês saberem, mas eu vou chegar lá. Aí você entrava numa fila monstruosa, marcava, agendava, num telefone que ninguém te atendia, ou na internet dando piti o tempo todo. Aí você ia para o tal do posto do Detran. Por falar em posto do Detran, o nível de irresponsabilidade, insanidade, de respeito é de tal ordem que eu moro numa cidade que hoje tem 66 mil habitantes, chamada Guapimirim. Essa cidade saiu de Magé, onde era um distrito, há exatamente 31 anos. Não tem um posto do Detran. Tem aqui uma salinha do Detran que ele tira a carteira de identidade e primeira habilitação, depois de preencher 500 folhas de papel. Mas não tem um posto que você possa levar o carro para fazer uma vistoria, para você resolver um problema de uma multa, para você entrar com recurso, não tem nada disso. Então o Detran economizou aqui muitos anos. Aí você vai ou para Magé, 20 quilômetros, com um pedágio extorsivo de R$14, ou você vai para Teresópolis a 20 quilômetros, procurar uma Ciretran ou um Detran, para poder fazer no tempo que tinha essa gracinha. Bom, então, aí o que acontecia? Os caras do Detran criavam as dificuldades para vender facilidade. O seu pneu está careca. Não, mas não está não, está sim. Não sei, mas eu te der R$50, o pneu fica cabeludo? Bom, com R$50 o cabelo já vai crescendo. E R$100, o cabelão. Mas corruptos, extremamente corruptos. Aí todo mundo, não, sempre tem um percentual de corruptos, um percentual de não corruptos. Claro, isso faz parte da vida. Mas quando o percentual de corrupto ganha dos não corruptos, passa a ser já uma questão endêmica ou epidêmica, como quiser, está em moda agora é epidemia. Bom, então, esse é o quadro. Bom, Detran. Detran, então, você te obriga a sair para outro município para ser atendido para essa porcaria. Só que o preço que você paga, por isso, é o mesmo preço do cara que mora ao lado do Detran ou do mesma cidade. O que eu chego no ponto é que não há nenhuma sensibilidade do poder público em relação às necessidades do cidadão. Ora, se ele instituiu o preço por um serviço, que ele se habilite a proporcionar as condições para vender esse serviço numa condição adequada. E o que é canalha no processo? É que você não tem outra opção. Você não pode escolar o Detran, o Detrim, o Detru, o Detron. Não tem, só tem um. E você então é refém da canalice alheia institucional de uma autarquia que vive cheia do teu dinheiro e te presta um péssimo serviço. Esse é o Detran. Mas agora é pior ainda. Todo mundo evolui para melhor, é até uma tendência mundial. Nós conseguimos, no caso do Detran do Rio de Janeiro, evoluir para pior. Não, isso aí é uma vontade sua, você é um radical, você deve ser amigo do Che Guevara, primo irmão do Fidel Castro, tio do Xi Jinping e por aí vai. Não, nada disso. Patriota, vibrador, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No entanto, país dos canalhas. O que está acontecendo hoje em dia? O tal do governador que está preso, foi defenestrado, o tal do Witzel, na promessa de campanha, falou que ia acabar com a maldita vistoria. Além de corrupta, não funcionava, mas era cara. Aí todo mundo bateu palmas, deu um voto para ele, e ele, um homem honesto, firme, sério, está defenestrado por roubo, mas foi bobagem. É por implicância, isso aí é má vontade da galera. Aí ele simplesmente cumpriu a sua promessa de campanha, coisa rara dos políticos, mas ele era 98% bom. Ele tirou a tal da vistoria para alguns casos. Se você comprar um carro, vai ter que fazer na vistoria física, você leva o carro no coisa. Se você trocou a placa, vai ter que levar, vai ter que pagar outra placa, depois pagar um cara para colocar, tudo você vai pagar, mas tudo bem. Aí, para a grande maioria que não faz isso todo dia, todo ano, ele tirou, então, a vistoria, que era um transtorno, como nós daqui de Guapi, que tínhamos que procurar 2 municípios ou 3, Cachoeira e Macacu também. 3 municípios em torno de 30 quilômetros da sede para fazer uma vistoria. Bom, aí tirou a vistoria, mas canalhamente deixou vigorar o preço da vistoria.
fazendo então a canalice de oferecer um serviço que não é feito, mas que é pago. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro exatamente isso. Desculpe, errei. Não aconteceu. Está acontecendo até a presente data. Então você paga por uma vistoria que não é feita. Maravilha. Aí o cidadão impoluto, acreditando que isso aqui seja um país honesto, sério, sem canalhas, ele recorre à justiça. E a justiça diz, pague-se. Pague-se. E você não tendo mais a quem recorrer, pague-se. No entanto, o gosto amargo do fel está na nossa boca. Porque isso não é justo, isso não é correto, isso não é coisa de homem. Mas está batido o martelo. E esse é uma desagradável situação de impotência. Tem uma palavra que define isso chamada hipossuficiência. Você não tem a força necessária para se opor a esse tipo de bandalheira, tanto do executivo Detran como do judiciário. E você não tem como se opor. Aí você paga. Mas aí a gula, a ganância para poder roubar adiante o seu dinheiro não cessa aí. Aí o cara diz assim, mas você vai pagar agora mais R$ 46,66 para você receber o verdinho. O verdinho é o certificado de registro e licenciamento do carro. É o verdinho, que agora já não é mais verdinho. Mas no tempo que tinha, você pagava. Bom, aí as coisas vão evoluindo, as coisas vão melhorando. O governo federal está cheio de boas intenções, querem facilitar a vida do cidadão, que essa é uma das coisas que o único governo que eu vi até hoje procurado dar atenção a alguns reclamos da população, das necessidades da população, faz um tipo de, vamos fazer tudo digital agora, não tem mais papel. Ora, que legal, não tem vistoria, não tem papel, não tem mais verdinho. Maravilha! É tudo no botãozinho do computador, botãozinho do celular, né? Esquecendo que o pessoal da roça não tem computador, não tem celular, porque a roça continua a roça. Ou os velhinhos que não se adaptam aos computadores, os velhinhos que não se adaptam aos botõezinhos, né? Porque tem agora até celular para velhinho, quer dizer, só tem aqueles botões grandões, ele só faz no telefone com dificuldade, até flip-flop. Bom, então, o que acontece nesse lance? Você fica, caramba, não tem vistoria e não tem verdinho. Aí e não tem mais agendamento também para fazer. Uma maravilha. Você vai pagar o verdinho, você vai pagar a vistoria e você vai chegar para ser atendido ou não conforme algumas regras que tiver no tal da Ciretran ou no Detran. E paga tudo e não tem mais nada, nem o verdinho físico na mão, que era um papel mais durinho, você passa a ter uma folha de papel, agora nem mais isso. Bom, aí, por falar em canalice, um belo dia você compra um carro. Aí, quando você comprar um carro, depois de você pagar R$ 89,00 no cartório para pegar do cara um carimbo e 2 selinhos, você vai pegar aquele papel e vai marcar uma vistoria no Detran. Essa é marcada. Aí você marca no telefone, na internet, depois de passar 3 horas pendurado no telefone, 2 dias em cima da internet, dentro do prazo de 30 dias que a lei determina, você marca a sua vistoria no Detran. Aí você vê a lista de exigências. Traga uma cópia da sua identidade, do seu CPF, do seu atestado de residência, do documento do carro, aí você pega aquela papelada toda, bota no seu carro e vai para o posto do Detran a 30, 40 quilômetros, no nosso caso aqui de Guapimirim. Aí você vai lá, enfrenta uma filazinha, o pessoal muito educado. Dessa vez até me surpreendi com a gentileza e educação do pessoal do Detran aqui de Teresópolis. Aí você chega lá, o cara te atende bem, vai lá para o posto número 4. Aí você chega no posto número 4, você é muito bem recebido, o cara faz uma rota, liga o farol, liga aquilo, pisca, alerta, aperta a buzina, aperta o freio, acende a luz, maravilha, sua vistoria de R$ 246, demorou 5 minutos, seu carro está maravilhoso. Aí sai daí. Aí você pega o papel, aquele monte de papel que está rodando de mão em mão, aí vai para um chefe de qualquer coisa, que o cara assina o teu papel, vai no computador, diz que o seu carro não foi muito roubado, que você não é ladrão, mais ou menos, e permite então que você vai para um segundo andar do prédio,
para você receber, você não sabe bem o que é atualmente, mas receber algum papel dizendo que o carro foi transferido do nome do antigo proprietário para você. Aí você sobe numa escada e fica sentado esperando infinitamente alguém te chamar. São 30 pessoas esperando e uma pessoa ou duas atendendo. Aí, numa hora qualquer, Deus é bondoso, você já está sentado numa cadeira que tem quase um prego embaixo dela, mas você vai, uma televisão que só funciona com chuvisco, isso aí é questão de saudosismo, né? Aí você é chamado. Aí diz assim, eu não posso lhe atender porque ele está faltando o seu Duda. Aí você diz assim, eu esqueci o Duda, mas não está na relação que o Detran botou no seu site. Não interessa. Eu preciso, quero e exijo o seu Duda. Mas eu digo, mas vem cá, será que não há algum engano? Porque para mim poder agendar, eu tenho que pagar o Duda, o Detran reconhece que o Duda foi pago, aí permite que eu agende. Não é assim? É, mas eu quero o seu Duda. Mas vem cá, isso aí não é tudo informatizado, tudo colocado bonitinho. Eu quero o seu Duda. Mas vem cá, companheiro, não tem Duda nenhum aqui, porque eu não trouxe, porque não está no pedido. Dá para quebrar o galho? Eu rodei 30 quilômetros, estou aqui irritado há 2 horas, está me fazendo esperar 1 hora, teu atendimento é péssimo, o que você quer? Eu quero o seu Duda. E o que eu vou fazer agora com o meu Duda? Como é que eu vou de escola? Vou voltar com a Guapimirim, mais 30 para voltar, marco outra data para trazer meu Duda. Quero o seu Duda. Aí eu digo, escuta, dá uma solução para esse problema. O cara, bom, a solução para o seu Duda, dá um pulo lá embaixo, tem um camarada ali numa loja, bem aqui embaixo do Detran, que ele tem um computador, que ele vê o seu CPF e tira o seu Duda. Imprime, você traz o seu Duda. Eu paga lá para ele, né? Excelente pessoa, primo irmão do tio, do avô, daqui dos nós, tá tudo bem. Ele só vive para fazer isso. Puta legal. Aí você desce, entra numa filinha, aí pega, o cara muito simpático, legal. O que você quer? Quer o Duda, né? Cópia do Duda, né? Quero uma cópia do Duda. Então tá bem, você vai lá, tira uma cópia do leva pro cara. Aí a pessoa pega a sua cópia, essa é a cópia do Duda. Pega, bota dentro do processo, você volta para aquela cadeira que tem um prego no fundo e fica esperando não sei quanto tempo mais para o cara te dar um papel, uma folha de papel A4, lambuzada de qualquer coisa escrita, que você bota no bolso e vai embora irritado. Bom, esse é o nosso processo hoje de vistoria do Detran, né? Com total de respeito ao cidadão. Por que esses retardados não colocam logo? Traz uma porcaria numa cópia do Duda. Apesar de não ser necessário, porque você só pode agendar com tal do Duda. E outra coisa, se o troço é informatizado, por que ele precisa de mais papel? Você já levou 5 ou 6 folhas de papel para o cara? As fotocópia de identidade, fotocópia da coisa, fotocópia do caso. Você leva até a folha impressa do que você agendou, para o cara confirmar que você agendou. Identidade, um monte de papel. Aí todo mundo diz, hoje nós estamos com um sistema informatizado. Mentira! O Brasil é o país da mentira estrutural. Tem nada, tudo é mentira, tudo é papel. Bom, esse é o caso que eu estou contando belíssimo da vistoria, do custo que é pago sem o serviço prestado, do custo que é pago por um serviço light que é cobrado caro, o lance da exigência do Duda, que é um absurdo, porque não está previsto em lugar nenhum, nem seria necessário, e no acúmulo de papel, e mais o lance de tira uma cópia porque eu não tiro para você. Esse é o serviço que o Poder Público, a autarquia Detran do Rio de Janeiro, oferece aos seus usuários obrigatórios, porque você não tem outra opção, você tem que cair na mão do bandido. Haja zorro nesse Brasil para salvar o pobre cidadão da fúria do coletor de impostos. Bom, então esse é o quadro. Mas existe coisa pior ainda. Existe coisa pior. Recentemente, agora em abril, entrou uma nova lei com algumas modificações, umas delas cantadas em verso e prova, passou de 5 para 10 anos a carteira, 20 para 40 pontos, blá, 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 mas tudo no Brasil é mal feito, tudo é burro, tudo é insensível, tudo é fora da realidade. Nessa lei nova, o cara reafirmou o artigo, se eu não me engano, 131, um artigo desse do Código de Trânsito, que diz o seguinte: para você fazer essa maldita vistoria e receber o maldito verdinho, que é o certificado de licenciamento, que não é mais esse, você precisa pagar as multas que você tiver.
Multas. Aí você começa a entrar em estado de choque. Isso é uma estupidez, é uma ignorância, é uma burrice. É uma coisa de imbecil. Por que que é? Primeiro, que 90% das multas são recorríveis, porque são multas que não eram suas, que tinham um real infrator, eram multas vencidas. O Detran canalha não respeita o prazo de 30 dias, nem ninguém. Você é multado, você tem que ter uma notificação da autuação, depois você tem uma notificação da penalidade. Isso tem prazos, isso não é cumprido pelo Detran. Ele não dá a mínima para isso, a mínima. Aí, naturalmente, como o artigo, no parágrafo seguinte, diz que se você passou do prazo, a multa é invalidada, é anulada. E a própria Justiça tem jurisprudência afirmada sobre isso. Aí você recorre daquela multa idiota que foi invalidada legalmente. Detran não reconhece, não toma conhecimento, quer que você morra, quer que você pague aquela porcaria ilegal, por culpa da incompetência dele. Por exemplo, acreditem se quiser, eu tenho documentos na mão, posso provar quem quiser. Multa emitida de 2009, 5 anos antes da compra do carro, que foi feita em 2014, e válida. Prescrição de 5 anos, que é a Justiça, nada disso vale. E essa multa permanece e não te deixa licenciar o carro, então. E aí, o que vai acontecer nessa canalice idiota, imbecil, estúpida? Você tem uma multa ilegal, irregular, que os processos de recurso são extremamente demorados, e você chega no dia de fazer a vistoria para receber o seu certificado anual, você não tem. E com isso você fica exposto a daqui a meia hora um idiota retardado, insensível, incompetente, de má fé, vai deter o seu carro numa blitz e vai pedir o teu documento de licenciamento anual que você não tem porque você tem uma multa que você está recorrendo. O cara diz, não interessa, o carro não está ilegal, pelo artigo da 281, você terá o carro apreendido e leiloado em 60 dias e a multa não foi julgada ainda. Porque só não vai ser a leilão se você pagar a multa. Mas como é que você pode pagar uma multa que você recorreu? Que está em recurso, que é de terceiros, ou que era inválida? Qual o nível de justiça disso? Que padrão é esse? Que país é esse? Que insensibilidade é essa? Que covardia moral é essa de alguém dizer não para isso? E assim é que nós vivemos. Mas isso não é só isso. O pior de tudo é que você lida com DER, que é um órgão sem qualificação, de tão desqualificado que é, Detran corrupto, incompetente, insensível, Polícia Militar do Rio de Janeiro em conluio nas blitz, totalmente insensível também, não tem um cara lá dentro, um subtenente, um capitão de companhia de rodoviária para dizer, não, isso é absurdo, não é possível. Aí na lei está escrito, se o recurso não for atendido em 30 dias, a penalidade é suspensa. Ele suspende qualquer ação contra. Ele não responde, ninguém dá a menor bola para a lei. Simplesmente apreende o carro e vai te leiloar em 60 dias porque você não teve tempo de pagar. Aí você diz, não, você paga a multa, depois recorre. Isso é piada. O Detran leilou o carro e não presta contas ao cara que ele tomou o carro, do quanto ele apurou no leilão, nem quanto ele tinha que restituir. Furto. Furto. Quase a mão armada. E fica por isso mesmo. E você vai para a justiça, não há provas, não vejo que seja bem assim, porque diz a juíza ou o juiz, mas a gente parte do pressuposto que os órgãos públicos trabalham rigorosamente dentro da legalidade. Esse povo é o quê? Mora em Marte? Saturno? Vênus? Não é Brasil, não é planeta Terra. Os órgãos públicos são o que há de pior e todo mundo está careca de saber disso. Se você tem um inimigo permanente, são os órgãos públicos. Particularmente os prestadores de serviços, como luz, água, telefone. É só golpe, é só safadeza, é só sujeira. Esse é o problema desse processo todo. E ninguém diz nada, e está na lei, continua na lei. E vai dar 1 milhão de problemas. Porque você não pode obrigar a pagar multas que você tem direito de recurso e que o recurso não funciona. DR, Detran, PM, Polícia Federal, Rodoviária, são maravilhosos, não são maravilhosos não. São tão retardados quanto. Fazem um monte de arbitrariedade na pista, na estrada, não quer nem saber. Aqui
eu estou aqui há 15 anos, em Guapi, eu vi uma vez uma viatura da Polícia Rodoviária parada fazendo alguma coisa e fazendo mal. E fazendo mal. Bom, dizer o quê? Falar o quê? Fazer o quê? Senhores, senhoras, muito obrigado. Até a semana que vem. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. As cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia